Vamos dar início agora à união das duas partes, frente e costas. E a gente tem aqui a blusa com o lado direito para dentro, direito com o direito, tá, gente? Para fora temos o lado do avesso. Já passei a linha aqui na agulha de tapeçaria. Então, a gente passa, deixa uma perninha menor, desse jeito, e uma perninha maior. Quando vocês forem cortar a linha para fazer essa costura, cortem com um tamanho bem maior do que a altura dessa lateral, tá? Passando bastante aqui, para que não falte no meio do caminho e precise fazer emenda. Não há problema se for necessário, se por acaso a linha acabar e a gente precisar emendar. Mas para que isso não ocorra, para evitar que fique aquele nozinho, a gente já corta um tamanho certinho. Então, vamos dar início agora. Então, eu peguei aqui essa parte da barrinha, tenho aqui desse lado esse pontinho, esse espaço aqui desse pontinho. E eu vou inserir a agulha aqui, que é o nozinho inicial de quando fizemos bem no comecinho nossa blusa. E do outro lado, eu vou para esse pontinho aqui, que fica por baixo do primeiro ponto, igual como fizemos aqui do lado de cá. Só que eu vou pegar duas alcinhas. Passo a agulha até chegar na medida do fio, que sobra uma pontinha para a gente fazer dois nozinhos. Agora, a gente vai ter um padrão, pessoal, que é o seguinte. Temos aqui, depois que a gente fechou, temos ponto alto. Vou passar a agulha por dentro de duas alcinhas desse primeiro ponto alto, deixando algumas alcinhas ou uma alcinha para baixo, mas sempre passando por dentro de duas. Vou para o outro lado, passo por dentro também de duas alcinhas. E vou escondendo já esses fiozinhos que sobraram, tá bom? Dessa vez acho que dá para vocês entenderem dessa forma. Pego a linha, ajusto aqui no meu dedo. Não faço isso, gente, olha, não passo para cá, tá? Já tentei assim, não fica legal não. Então, eu ajusto ela aqui desse lado mesmo e puxo. Estou ainda no ponto alto. Faço mais uma costura, tanto nesse da frente, como no que tá lá atrás. Escondo os fiozinhos, posiciono a linha para cá e puxo. Agora, eu tenho outro ponto alto na imediação dessa carreira dos quadradinhos. Vou procurar aqui duas alcinhas e do outro lado também, no mesmo ponto do espacinho dos quadradinhos, duas alcinhas. Escondendo os pontinhos, na verdade, esses fios que sobram. Posiciono a linha, segurando aqui com o polegar e puxo. Continuo nesse mesmo ponto ainda, tanto na frente, deixando duas alcinhas, e vou procurar atrás duas alcinhas para passar a agulha. Posiciono a linha e puxo. Entrei novamente aqui numa carreira de pontos altos, todos juntinhos, faço a mesma coisa. Procuro duas alcinhas desse lado e procuro duas alcinhas na mesma carreirinha do outro lado. Posiciono a linha e puxo. Mais uma costura nesse mesmo ponto alto, dessa mesma forma que a gente vem fazendo. Na frente, na parte das costas, deixa eu só localizar na parte das costas aqui do ponto alto. Posicionamos a linha e puxamos. Agora eu tenho uma carreira dos pontos baixinhos, tá? Pontos baixos. Insiro a agulha na imediação dessa carreira, deixando duas ou três alças para cima. A mesma coisa do outro lado, na imediação da carreira dos pontos baixos, faço a mesma coisa. Insiro a agulha, posiciono e puxo.
Cheguei numa carreira que é desse ponto redinha, digamos assim. E aqui eu tenho um ponto alto na lateral, então eu vou fazer a mesma coisa, a mesma técnica. Na frente, no ponto de trás, procuro 2 alcinhas, posiciono a agulha e puxo. Ainda nesse mesmo ponto, vou inserir a agulha, atrás também ainda no mesmo ponto, insiro a agulha e uso a mesma técnica. Cheguei aqui no próximo ponto correspondente ao próximo espaço, mas antes de chegar nesse ponto, a gente tem uma interseção aqui entre um espacinho dessa redinha e outro. Então, eu vou inserir a agulha nesse ponto de interseção aqui, da mesma forma do outro lado, e vou puxar. Cheguei na lateral de um ponto alto, a mesma coisa. São 2 pontos de costura. Ainda no mesmo ponto, vamos fazer a mesma coisa. Tenho aqui uma outra interseção entre um espaço da redinha e o outro espaço da redinha, então na interseção a gente faz a mesma coisa que fizemos antes. Inserimos a agulha e fazemos um ponto de costura. Chegamos agora em outro ponto alto da lateral e vamos fazer 2 pontos de costura, como a gente vem fazendo. Mais um ponto de costura ainda no mesmo ponto, tanto na frente quanto na parte de trás, e puxamos. Agora, temos a carreira de pontos baixos, que intercala essa carreira da redinha com essa de pontos altos. Então, nessa carreira de pontos baixos, a gente faz outro ponto de costura, tanto na frente como nas costas. E chegamos de novo na carreira de pontos altos. Como vocês já estão sabendo, na carreira de pontos altos são 2 pontos de costura, sempre deixando 2 alcinhas para dentro da costura. Mais um ponto, procuro aqui 2 alcinhas, do outro lado também. E faço a costura. Aqui é a mesma coisa que a gente fez desse lado, nessa parte, gente. O mesmo que eu fiz aqui, vocês façam aqui, até que a gente chegue nesse final. Vocês vão fazer aqui 2 pontos de costura nesse ponto daqui, na imediação dos quadradinhos. E depois que vocês fizerem aqui, sempre o que vocês fazem de um lado tem que fazer do outro, tá? Para juntar um ponto com o outro, obviamente. Então, vocês vão fazer nesses e nesses aqui, até chegar aqui nesse segundo ponto de costura, nesse ponto alto, que é dessa carreirinha aqui. Quando a gente for dar início agora ao meio do corpinho da blusa aqui, que se inicia essa parte dos pontos redinhas, digamos assim, eu volto para a gente continuar a partir daqui. Já fiz 2 pontinhos de costura nesse ponto alto, juntamente com o que fica atrás. E agora a gente vai fazer o seguinte, gente. Para que não dê uma diferençazinha aqui no final, que sempre dá, a gente vai inserir a agulha nessa junção. A gente tem aqui esse espacinho, tá? Daqui da frente. Então, a gente vai inserir a agulha nessa junção aqui e vamos inserir a agulha nessa interseção aqui, ou seja, vamos passar direto desse espaço que está atrás, tá? Esse espaço aqui, a gente passa direto dele e inserimos a agulha nessa primeira junção. Esse espaço aqui que eu falei para a gente passar, ele está ligado aos pontos altos aqui na base. Então, a gente vem para essa interseção aqui e fazemos a primeira costura,
primeiro ponto de costura. Agora, vamos inserir a agulha dentro desse ponto alto, naquele mesmo esquema, tá? De 2 alcinhas e fazer a costura. Ainda estamos nesse mesmo ponto alto, vamos unir novamente com a parte de trás, do mesmo jeito que a gente vem fazendo. E fizemos a segunda costura desse ponto alto. Não se preocupem com esse relevinho que fica aqui, tá, gente? É imperceptível, mas precisa ser desse jeito para que fique regular os pontos de um lado com o outro lado. Agora, a gente vem para essa interseção aqui, tá? Que é correspondente a esse ponto mais largo. Então, a gente faz um ponto de costura aqui, da mesma forma do outro lado, interseção onde tem o pontinho mais largo, o espaço mais largo, melhor dizendo. E a gente puxa. Chegamos no ponto alto e corresponde a esse espacinho menor, que é o mesmo daqui, onde a gente fez 2 pontos altos. Então, fazemos 2 pontos de costura, desculpa. Então, vamos fazer 2 pontos de costura nesse ponto alto. Segundo ponto, vou fazer agora. Procurar o melhor pontinho aqui, mais espaçoso, mais espaçado, melhor dizendo. E vamos fazer a união. Chegamos nessa interseção que corresponde ao espaço maior. A gente insere a agulha nessa interseção e na parte de trás a mesma coisa. Inserimos nessa interseção e fazemos o ponto da costura. Agora, novamente no espacinho menor, vamos fazer 2 pontos de costura. Segundo ponto da costura. E chegamos na interseção novamente. Então, eu entendo que vocês já aprenderam a fazer esse padrão, tá? Sempre é dessa forma. No início tem essa pequena diferença que vocês viram aqui, e depois a gente consegue juntar espacinho pequeno com espacinho pequeno das costas, a interseção dos espaços grandes de frente e costas, a gente faz o ponto da costura, depois volta novamente para um espacinho pequeno, onde a gente faz 2 pontos de costura nesses pontos altos aqui, tanto de um lado quanto do outro. No ponto de interseção do espaço maior, a gente faz outro ponto de costura. Chegamos novamente no espacinho pequeno, então é só repetição, gente. Vocês vão fazer assim até chegar nesse último espacinho aqui, nesse pontinho. Quando chegar aqui nesse finalzinho, nesse último espaço que antecede o busto, eu volto para a gente dar continuidade. Terminando essa parte aqui do corpinho da blusa, e aqui a gente tem a subida do busto, tá? Então, eu já fiz aqui 2 pontos e 2 pontos aqui, unindo esses 2 espacinhos, esses 2 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui esses pontos da base do busto, tá? E eu vou fazer aqui, nessa base, um ponto de costura, unindo com o outro lado, na mesma imediação, tá bom? Agora, eu tenho os pontos deitadinhos. Antes desse ponto, tem um pontinho aqui que, na verdade, é o início do ponto deitadinho. E eu vou fazer um ponto aqui, tá? Bem na base. E do outro lado também, bem na base. E puxo a linha. Agora, a gente tem aqueles espacinhos, tanto de um lado quanto do outro, que são os espacinhos formados pelas correntinhas do início do ponto. Então, eu insiro a agulha nesse espaço, do outro lado a mesma coisa, só conferindo, tá? Insiro a agulha nesse espaço, cuidado para vocês não confundirem, tá, gente? O ponto da frente não está alinhado com o das costas, para ter esse cuidado para não acontecer isso. E faço mais um ponto dentro dessas correntinhas, mas não nas correntinhas, dentro do espacinho formado pelas correntinhas, tá bom? Então, são 2 pontos.
Aqui a gente tem uma interseção, que na verdade é aquela base que a gente fez aqui, nesse pezinho do ponto. Fazemos um ponto. Chegamos novamente no espacinho das correntinhas, na lateral do ponto deitadinho. E a gente faz 2 pontos de costura, juntando da frente com o das costas. Primeiro ponto, aqui eu tô fazendo o segundo. Chegamos agora na base do ponto, naquele espacinho pequenininho, fazemos o ponto. E agora já formamos um padrão. Chegamos agora na parte do espacinho das correntinhas e vamos fazer 2 pontos, tá? Juntando o lado da frente com o das costas. Primeiro ponto, segundo ponto. E aí é só vocês seguirem esse padrão até chegar aqui, nesse finalzinho. Nesse finalzinho onde tem esses marcadores, tá bom? Eu vou só me certificar de onde foi que eu parei no outro lado, que já está pronto. E vou confirmar para vocês onde é que a gente vai parar. Então, gente, eu verifiquei e a gente parou aqui bem próximo desses marcadores. Então, aqui eu já fiz os 2 pontos nesse espaço, insiro a agulha no espacinho de base do ponto, para o outro lado a mesma coisa, e vamos seguindo. Espacinho das correntinhas, espacinho das correntinhas do outro lado. 2 pontos de costura. Observem que minha linha já está acabando, pessoal. Eu peguei um pedaço bem grande, tá? Então, vocês peguem um pedaço de linha generosa para fazer essa união das laterais. E aqui, chegamos nessa parte onde o pontinho já é diferente, já não está mais virado para esse sentido da agulha, ele está ao contrário. A gente tem aqui um espaço, vamos utilizar esse espaço. Esse espaço daqui, ele corresponde ao pontinho de lá. Só me certificando, tá, gente? Esse espaço daqui corresponde à base do ponto do outro lado, tá? É diferente um do outro por conta daquela alteração que existe nos pontos tombadinhos. Então, aqui eu tenho agora o ponto de frente e o outro ponto ainda corresponde ao espacinho das correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos, tá? Pegando 2 alcinhas e pegando o espacinho das correntinhas do outro lado. Fazer mais um ponto. Vou pular esse aqui e vem para esse, porque lá no outro lado só corresponde a 2. E vou encerrar aqui agora exatamente nesse espacinho onde tem o marcador. Nesse marcador eu tenho correntinhas, então eu insiro aqui por dentro do espacinho das correntinhas. E do outro lado eu tenho um ponto no sentido contrário, mas aí eu venho então para essa parte aqui, onde está, só me certificar, tá, gente? Então, eu vou unir essa parte com esse outro lado aqui, ó, gente. Tem o pontinho aqui, os 2 pontinhos virados nesse sentido que eu tô apontando. Vocês podem vir pra cá pra gente finalizar. Agora, eu vou fazer arremate, já soltou aqui a minha agulha, porque a linha tá pequenininha. Mas eu vou fazer arremate exatamente aqui onde eu tô mostrando pra vocês. Vocês já sabem fazer remate. E a gente finaliza essa união das laterais. E eu volto aqui pra mostrar como ficou. Finalizamos a união das 2 partes, aqui vocês estão vendo o lado do avesso e o lado direito ficou dessa maneira, que eu vou mostrar agora. Aqui é a união, gente, a emenda, olha como vocês podem prestar atenção. Aquele jeitinho que a gente fez aqui fica imperceptível aqui na junção dessa barrinha e o acabamento ficou perfeito com essa união. Tá? Agora vamos para o acabamento das cavas. Fiz acabamento de um dos lados da cava, ficou desse jeitinho. É um acabamento simples, pessoal, com 3 carreirinhas de pontos baixos. Nesse lado, eu dei início ao acabamento pelo lado do avesso, mas eu vou desfazer, porque são 3 carreirinhas e ela termina finalizando com o lado direito para dentro, nessa última carreira aqui, nos pontinhos baixos, e não é isso que eu quero que ela termine aqui para fora.
Esse lado aqui é o lado direito. Nesse outro lado, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, a gente vai fazer esse mesmo acabamento, mas do lado certinho, com esse lado da blusa direito virado para cima, para fora. Aqui dentro a gente tem um lado do avesso. Então, a gente vai começar agora o acabamento dessa cava. Vamos dar início ao acabamento da nossa cava a partir dessa costura que a gente tem na lateral da blusa. Eu marquei essa costura para que a gente consiga se situar direitinho, porque pode ser que tenham iniciantes assistindo esse tutorial e se confundam quando chegam aqui nessa parte dessa costura, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, temos aqui, não precisa ser uma regra, tá, gente? Mas é importante o quê? Que a mesma quantidade de pontos que vocês vão fazer desse lado seja feita na outra cava, tá? As duas cavas devem estar com a quantidade de pontos iguais, ou pelo menos quase iguais. Se tiver diferença de um pontinho ou dois, não tem problema, mas se tiver uma diferença maior do que isso, vai dar uma certa diferença quando vestir a blusa. Então, eu pretendo deixar aqui, que é como eu fiz do outro lado, a partir desse centro, dessa costura, deixar 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro, em média, tá? Então, eu vou inserir a agulha aqui nesse local. Não precisa vocês tomarem esses locais que eu estou mostrando como regra. Basicamente, a gente precisa de mais ou menos 1 centímetrozinho aqui, depois, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, a partir desse centro aqui da costura. Nesse caso aqui, eu vou inserir a agulha nesse espaço, tá? Aqui é o centro, eu tenho um espaço aqui, eu vou deixar esse espaço sobrando, vou inserir a agulha aqui e prender o fio. Fio preso naquele espaço que eu mostrei para vocês. Agora eu vou inserir a agulha no mesmo local onde eu fiz o nozinho, puxar a linha e fazer uma corrente. E vou inserir a agulha agora nesse espaço da pontinha da agulha, pulando mais ou menos 1 centímetro ou quase isso, desse outro lado da parte da costura. O importante é que vocês pulem esse espacinho que eu acabei de falar. Então, insiro a agulha, ajusto bem a linha e faço um ponto baixo. Vai ficar desse jeito. Agora, eu vou fazer aqui, dentro desse espaço seguinte, que já é o espacinho da lateral desse bloquinho aqui de ponto deitadinho, vou fazer 2 pontos baixos. Primeiro, segundo. Tenho aqui agora um ponto bloquinho em pezinho. Então, eu vou pular essa correntinha que a gente tem aqui, insiro nesse ponto e faço um ponto baixo, nesse primeiro ponto da base. É um pouco apertado, gente, então a gente precisa ter um pouco de paciência e jeitinho para conseguir. Para não ficar muito apertado, a gente pode inserir aqui, não precisa ser exatamente deixando duas alcinhas para cima, como geralmente eu faço. No outro caso, eu fiz o que eu vou fazer agora. É só você inserir nessa parte mais abertinha aqui, tá? E faz o ponto baixo. A mesma coisa do outro lado. A gente tem esse segundo ponto, ele é apertadinho aqui, essas duas últimas alcinhas de cima, então vocês insiram a agulha por dentro do ponto mesmo, porque por mais que seja justo, mas é bem menos do que aquelas duas alcinhas que estão lá em cima, aqui na pontinha. Ponto baixo. Temos aqui um outro ponto baixo. Nesse caso, já dá para ser nessas duas alcinhas aqui de cima. E faço um ponto baixo. Cheguei no ponto bloquinho que está deitadinho na lateral e aqui eu tenho aquele espaço das correntinhas. Aí faço 2 pontos baixos. Cheguei no pontinho de pé. Então, aqui a gente deixa essa correntinha, fazemos um ponto sobre esse ponto aqui que eu estou mostrando, outro ponto sobre esse seguinte, um ponto aqui logo após o ponto seguinte e 2 pontos dentro do espacinho. É um padrão, gente, é só seguir esse padrão que vai dar certinho. Então, aqui eu vou inserir nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo.
Tenho esse segundo ponto, vou procurar algum localzinho aqui que dê para fazer o ponto baixo, que seja nesse segundo ponto. E agora tenho esse outro, essa correntinha aqui que a gente faz, que ela antecede aquele espacinho das correntinhas, que é esse espacinho aqui. E no espacinho a gente sempre faz dois pontos baixos. Agora é só seguir esse padrão até chegar numa fase que os pontos vão ficar retinhos, que não vão ter diminuições, que é a partir dessa fase aqui. Nessa fase aqui eu volto para mostrar para vocês. Aqui vocês sigam esse padrão enquanto tiver essa diminuição de pontos, que é da lateral da cava, seguindo desse jeitinho. Quando chegar nessa parte, como eu falei, eu volto para mostrar como será nesses pontos que não tem diminuições. Chegamos naquela fase onde os pontos agora são retinhos, não tem mais diminuições. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aqui eu vou ter a base desse ponto. Tenho aqui a base do ponto deitadinho, tá? Que na verdade ele agora vai ficar em pezinho. Então, nessa primeira base eu não vou fazer um ponto baixo aqui. Nas outras, sim, mas vocês vão ver, vou mostrar. Nessa primeira, não, para não ficar muito largo, muito folgadinho. Então, eu vou pular essa base aqui desse ponto, tá? Ó, o ponto tá assim, nessa direção que vocês estão vendo. Vou pular essa base e vou, melhor dizendo, para esse espaço das correntinhas e faço dois pontos baixos, tá? Agora sim, eu vou fazer um ponto aqui na base desse ponto aqui que vocês estão vendo, que eu pulei a base primeira, vou para essa e faço um ponto baixo. Lateral do ponto, onde tem as correntinhas, dois pontos baixos. Cheguei na base do ponto novamente, faço um ponto baixo. Agora, na lateral, dois pontos baixos. Esse é o padrão. Vocês vão seguindo desse jeito até o outro lado. Quando chegarem nessa parte aqui, onde só tem pontos baixos, que é próximo do ombro, façam um ponto baixo sobre cada pontinho da base. Vocês vão fazer um pontinho baixo aqui, outro aqui junto, outro aqui, outro aqui. Onde tiver uma carreirinha de pontos baixos, vocês vão fazendo os pontinhos baixos. Quando chegarem na descida, aqui é a união do ombro. Agora vocês vão descer. Continuem fazendo aqui pontinhos baixos, tá? De todo jeito, nessa parte aqui eu vou mostrar esses pontos baixos. Quando chegar aqui, vocês vão repetir o processo, só que agora descendo, tá? Mas eu vou mostrar no passo a passo, então não vou estar explicando o resumo agora para não confundir as cabecinhas de vocês. Então, vamos seguindo. Pelo menos essa parte aqui vocês entenderam, até chegar nessa parte aqui dos pontos baixos. Façam até aqui, quando for iniciar essa parte eu volto. Chegamos nessa parte onde tem as carreirinhas dos pontos baixos. Já fiz dois pontinhos aqui nessa lateral desse ponto tombadinho. Agora eu vou para esse próximo espacinho que corresponde a uma carreirinha de pontos baixos e faço um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Próximo espaço, outro ponto baixo. E assim por diante, pessoal. Quando chegarem nessa parte aqui da união do ombro, eu volto para mostrar como a gente faz. Chegamos nessa parte aqui do ombro, já fiz um ponto baixo nesse último espacinho antes da união, da costura do ombro. Agora, eu vou inserir a agulha nesse próximo ponto, já do outro lado dessa costura. Primeiro ponto do outro lado. E já aproveito para esconder essa sobra de fio aqui. Então, eu insiro a agulha, sempre deixando duas alças para cima. Tá um pouco justo, então eu vou abrir um pouquinho aqui. Para facilitar. E faço um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo.
e vou fazer um ponto baixo até chegar nesse finalzinho aqui dos pontos baixos e volto. Terminamos essas carreirinhas de pontos baixos, os pontinhos aqui das extremidades. Agora chegamos nos pontos tombadinhos. Aí eu tenho essa lateral desse ponto tombadinho, vou fazer 2 pontos baixos. O padrão é o mesmo, tá, gente? Aqui eu tenho a base dele, só que dessa vez está ao contrário. Primeiro vem o espacinho e depois esse espacinho da base. Na subida, primeiro vem o espacinho da base, depois o espacinho das correntinhas. A gente vai fazer um ponto baixo na base desse ponto. Aqui está o ponto, nesse sentido. Agora, vem outro espacinho de correntinhas de lateral, faço 2 pontos. Vem a base do ponto, faço um ponto. Novamente, 2 pontos nesse espaço da lateral. A base do ponto ainda continua retinho, então vamos continuar desse jeito. Só tem diferença quando o ponto começa a ficar com diminuições, quando as carreiras, na verdade, começa a ficar com diminuições, a gente já faz um pouco diferente. Então, aqui, lateral, 2 pontos, base do ponto, um ponto, lateral novamente, 2 pontos. E vamos fazer assim, pessoal, até chegar nessa parte onde há essa modificação, né? Que aqui tem diminuições, ao invés de ser os pontos todos na mesma direção, aqui mudam. Tem um nessa direção, outro nessa, volta para a mesma direção, outro na outra posição. Quando chegar nessa fase aqui, eu volto, tá bom? Chegamos, pessoal, nessa etapa onde os pontos são com diminuições. Então, eu já fiz aqui nesse espaço lateral 2 pontos baixos. E aqui eu vou ter, nesse caso, a última base aqui desse pontinho, que acompanha esses pontos aqui retinhos. No outro lado ela vinha antes, como eu expliquei, mas aqui ela vem depois porque a gente está descendo agora. Então, eu não vou fazer ponto aqui. Vamos fazer igual ao outro lado. A gente não fez ponto nesse espacinho dessa base. Vamos direto para o espaço das correntinhas e fazemos um ponto baixo. Mais um ponto. E aqui, gente, é aquela mesma dinâmica também. Um ponto sobre esse ponto, outro ponto sobre esse. Esses pontos são aqueles que eu falei para vocês, ó, gente, procura no meio do ponto um espacinho, porque ele é bem apertadinho na extremidade. E aí, a gente faz desse jeito mesmo. Dentro do ponto, outro ponto. E agora, tenho essa correntinha aqui que a gente faz, que ela antecede aquele espacinho das correntinhas, que é esse espacinho aqui. E no espacinho, a gente sempre faz 2 pontos baixos. Então, vocês vão fazendo até chegar próximo aqui dessa parte onde tem a costura central, melhor dizendo, a costura lateral, e eu volto. Chegando, pessoal, nessa costura lateral, que parte da axila, então já fiz um ponto aqui nesse ponto e outro ponto baixo nesse ponto alto aqui da base. Agora, eu tenho aqui uma correntinha aqui de espaço e já tenho o início do próximo ponto. Então, eu vou pegar a agulha, inserir no próximo ponto e fazer um ponto baixo, ficando desse jeito. Agora, a gente vai virar a nossa blusa, porque vamos fazer uma carreirinha agora voltando. Vamos iniciar dessa forma. A gente tem aqui a nossa alcinha do fechamento da carreira, inserimos a agulha no próximo ponto baixo e fazemos um ponto baixíssimo. Próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. Agora, faremos uma correntinha e vamos para o próximo ponto fazer ponto baixo. E agora, é ponto baixo sobre cada pontinho da base. Dessa carreirinha anterior, gente, até chegar no finalzinho.
E quando vocês chegarem nesse finalzinho, vocês parem aqui nesse pontinho, deixando esses dois aqui sobrando, sem contar com esse do meio. E eu venho mostrar como a gente vai fazer a próxima carreira. Cheguei no final da carreira, então a gente vai fazer o seguinte. Temos aqui um ponto de base, outro ponto, e aqui a gente tem o meio, tá bom? Então, aqui a gente tem um ponto, outro ponto e o que seria o terceiro pontinho. A gente vai pular esse e esse. Sem contar com o meio, a gente vai pular esse e vamos inserir a agulha nesse pontinho. E fazemos um ponto baixíssimo. Ficando desse jeito. Agora, vamos virar nossa blusa para fazermos a terceira e última carreira de acabamento da cava. Então, a gente caminha aqui nesse ponto. Soltou. Caminhamos nesse primeiro ponto e no segundo ponto. E o padrão vai ser o mesmo do que fizemos aqui nessas carreiras inferiores. Então, agora sim, a gente vai fazer uma corrente e começar a fazer os pontos baixos. Chegando no final, gente, aqui a gente tem um ponto livre e outro ponto livre. Temos dois pontos livres aqui. É o mesmo padrão que fizemos na carreira anterior. Temos o centro e aqui também temos dois pontos que vão ficar livres. E a gente vai inserir a agulha nesse pontinho e fazer um ponto baixíssimo. A gente regula bem aqui, tá? A linha. E finalizamos a nossa cava. Vou fazer o arremate, como sempre faço. Minha tesoura não está aqui no momento, mas vou cortar o fio, puxar e depois prender bastante para ficar bem firme. Agora, vocês façam na outra cava do mesmo jeito e em seguida vamos para o acabamento do decote.